Eu estudei durante 4 anos para conseguir passar em medicina e foi muito difícil me manter motivada durante esse período. E eu dispunha de algumas estratégias que eu nem percebia que tinha e nem o efeito que elas traziam até eu entrar na faculdade. E algumas coisas ainda se mantêm, se perpetuam. E hoje eu decidi compartilhar com vocês alguns combustíveis que me ajudaram a não desistir do meu sonho da medicina durante 4 longos e difíceis anos até a aprovação em medicina em uma Universidade Federal pelo Enem. Talvez, assim como eu, você também precise de uma dose de motivação. Então fica até o final do vídeo, que com certeza vai valer a pena. Oi, gente, o meu nome é Kellen, sou estudante de medicina do 4º período e hoje eu decidi compartilhar com vocês as minhas estratégias que me ajudaram a não desistir de estudar ou me manter motivada enquanto eu estudava, porque o desânimo batia, a descrença vinha e era difícil, principalmente nesses dias. Além de estudar, a gente ainda precisa lidar com o nosso emocional dentro desse período, o que necessariamente é muito difícil, é difícil para a maioria das pessoas. Então, geralmente eu compartilho dicas aqui, eu espero que vocês gostem delas. Diz para mim aí o que vocês acharam no final. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é, eu escrevia no papel mesmo como eu estava me sentindo e o que é que estava causando aquele sentimento naquele momento em específico. Até hoje eu tenho algumas cartas que eu escrevi para eu do futuro e quando eu tenho algumas dificuldades, alguns desafios se apresentam diante de mim, eu gosto de ler essas cartas, porque eu vejo que eu já superei coisas muito mais difíceis e que eu achava que iam passar por cima de mim. E ainda assim eu consegui, pelo poder de Deus, vencê-las. Então, ainda hoje eu tenho um caderno de pensamento, tive 3 desde que eu entrei na faculdade. Neles eu costumo colocar aprendizados, frases, trechos de livros. Então, escrever para mim sempre foi uma fuga para expressar, tirar, sabe, de dentro, e colocar, trazer para o mundo material e tirar a agonia de dentro de mim. Então, eu gostava muito de escrever. E hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto foi importante e o quanto me ajudava a continuar, porque quando eu trazia o que eu estava sentindo para o papel, eu conseguia dar uma aliviada, então eu separava aquele tempo para isso e depois ia atrás das coisas que eu precisava fazer, e estudar, enfim, em simulados. Mas porque sentimentos, eles vão ficar ali, eles vão te perturbar até você resolvê-los. Então é muito importante que de alguma maneira a gente aprenda a gerenciá-los. E por isso eu super recomendo que você escreva o que você está sentindo, deixa guardadinho assim para ninguém ver. É importante. Eu tinha uma irmã, tenho uma irmã, e na época, né, que a gente morava na casa dos nossos pais, a gente compartilhava o quarto. Então eu dava o jeito de sempre deixar em um lugar que ninguém ia ver, até porque são os nossos sentimentos, né? Ninguém tem que saber, só Deus. Então você guarda direitinho essa cartinha que você vai fazer pro seu eu do futuro. Eu fiz umas 5, talvez, eu acho que foram 5 ou foram mais. Algumas eu descartei. Tem uma que eu intitulei assim, a carta da aprovação. E eu só ia lê-la depois que eu tivesse aprovado. E foi assim que eu fiz. Muito legal ter conseguido. A segunda coisa que eu queria dizer para você é: veja vlogs. Um dos motivos que me levam a gravar vlogs é porque eu acho que é um compromisso pessoal que eu assumi comigo mesma enquanto eu estava estudando, porque era muito importante para mim. Às vezes eu estava super, ultra, mega, extraordinariamente desmotivada. E aí, nas minhas pausas, eu parava e via um vlog de 20 minutos, de 10 minutos, às vezes adiantava. Então, eu tenho muitas referências do que eu queria ser, até porque eu não conhecia ninguém que estivesse vivendo essa realidade da medicina. Então, para mim, foi muito importante acompanhar vlogs, até porque eu não conhecia. Eu ficava pensando se isso era para mim e tal, e à medida que eu fui vendo os vlogs de várias pessoas diferentes, vivendo coisas semelhantes, já que o curso, mesmo que de instituições diferentes, traga algumas, né, divergências, tem coisas que são comuns. E eu pude perceber isso acompanhando os vlogs do pessoal que gravava. E isso me motiva a querer gravar vlogs. Então, por isso que eu gravo vlogs. Então, veja os vlogs aqui do canal e veja outros vlogs também. Eu gosto muito da Camila Caram, tem a Júlia, tem a Júlia Pabs. São 2 Júlias. A outra Júlia, não lembro como é o nome, mas quando eu bato o olho no vídeo, eu sei que é ela. Mas eu gostava muito da Camila Caram e da Júlia Pabs. Hoje elas já estão formadas, já estão em especialidades. Então, assim, elas fizeram parte da minha trajetória. Veja vlogs, até mesmo para você saber se é isso que você quer, se essa rotina se encaixa dentro da sua realidade de vida, no sentido de você se ver fazendo aquilo o resto da sua vida. Porque, querendo ou não, é difícil, mas algumas pessoas chegam dentro da faculdade e descobrem só aí que não é isso que elas querem. Para que isso não aconteça com você, acompanhe vlogs, porque isso vai te motivar. E eu ficava tentando me imaginar. E hoje eu tava, às vezes eu tô gravando os vlogs, né, os takes para os vlogs, e eu fico pensando assim, nossa, eu tô vivendo exatamente aquilo que eu orei um dia para conquistar. E é muito bom. A terceira coisa que eu queria compartilhar contigo é: tenha uma playlist de músicas que vão ser a sua trilha sonora nessa jornada até a aprovação.
Vocês podem não acreditar, mas o YouTube e o Spotify são minhas testemunhas, que eu escutava todos os dias, só o começo do Vocal Livre. Porque eu ficava me imaginando, e às vezes eu acordava cedo de madrugada para estudar, porque até hoje eu acordo cedo de madrugada para estudar, cansada, assim, quebrada, desmotivada, sem acreditar que eu ia conseguir, tão, olhando para tão longe da minha realidade. Eu colocava a música e ficava me imaginando aquele do futuro, tendo conquistado, tendo conseguido, vivendo aquilo, porque é uma música já para realização, né? Mas foi a minha trilha sonora, e até hoje é a minha trilha sonora. Eu costumo colocar muito ela nos meus stories do Instagram. E toda a minha turma, tipo assim, que nem é cristã, que nem escuta esse tipo de música, já sabe cantar ela de tanto que eu coloco ela no meu story do Instagram. Aqui no canal eu separei uma playlist desde a época do Enem do ano passado, que foram de músicas que me ajudavam a ter motivação, ter confiança em Deus. Se para você isso faz sentido, não deixe de dar uma conferidinha nessa playlist e aproveita para montar a sua própria playlist com as suas características próprias, enfim. Mas era uma coisa que super me ajudava e até hoje, quando eu tenho alguns desafios, Senhor, me ajuda. Então tem uma playlist que vai ser, na verdade, sua trilha sonora. Não precisa necessariamente ser alguma coisa cristã. Talvez você se identifique com música de outro estilo, mas que faça sentido para você, que te motive, que te dê energia para continuar. A quarta coisa que eu vou compartilhar com vocês podem também não acreditar, mas o YouTube é minha testemunha. Tem um vídeo motivacional, que é assim, o vídeo mais motivacional da medicina. E aí eu decorei ele todinho, as falas da mulher, ela recita, ela é uma médica. E aí ela traz um texto forte, importante para mim, e que me fazia continuar quando eu estava desanimada. Então tenha o seu vídeo motivacional, tenha as suas palavras motivacionais. Talvez você pode escrever, ou você pode encontrar alguma aqui dentro da internet que faça sentido para você e represente aquilo que você está sentindo, como foi o meu caso. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo e talvez, assim como eu, você se identifique com ele e use dele, as palavras dele, para motivar e ser um pouco do teu combustível até conseguir concluir essa jornada, que é muito difícil, mas que vale a pena e no fim é linda. A próxima coisa eu faço até hoje e tá ali a prova para vocês verem que eu faço até hoje. É colocar frases e versos bíblicos motivacionais pela causa. Eu tenho alguns no meu quarto, tipo, eu acordo e tá eles lá na parede. Na minha casa, onde eu morava com meus pais, antes da aprovação, né, porque eu mudei de cidade, também tem no meu quarto, tá lá, de prova, pra vocês verem aqui atrás, tá vendo? Eu coloco alguns lembretes, mas a grande maioria são frases motivacionais e versos bíblicos que são importantes pra mim. E aí eu coloco eles pela casa, porque às vezes você tá vivendo algumas coisas que você olha para aquele pedacinho de papel, para aquele post-it, e acaba te ajudando a conseguir, a não desistir e perseverar. Por isso, escolha algumas frases motivacionais de pensadores, de livros, de Bíblia, de diferentes fontes e lugares. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença dentro da sua caminhada, porque para mim eu uso até hoje dentro da faculdade. Porque, gente, é perrengue, tá? Os perrengues só mudam, assim, dos que são, mas eles ainda continuam. A penúltima coisa que eu queria te dizer é: tenha um conjunto de versos bíblicos que te ajudem a passar por isso. Eu vou compartilhar alguns aqui dos meus com você. E eu também uso eles dentro, né, das minhas frases. E um dos meus preferidos é assim: para Deus não há nada impossível. Ele tá lá em Lucas 1:37. Eu vou te dizer outros aqui, mas na verdade eu só vou dar a referência e vou fazer um exercício, deixar o dever de casa de você ir até lá na Bíblia, e abrir a internet, enfim, e escolher a versão que você quer e escolher um deles, ou pode ser outro também que você já tem em mente, mas que seja muito especial para você e seja um combustível. O meu primeiro foi esse de Lucas 1:37, que é para Deus não é nada impossível, mas o meu xodó, assim, da vida, assim, o que eu lia quase todos os dias, principalmente na hora de dormir, ia dormir super desmotivada, é Isaías 49:22. É o finalzinho dele, na verdade, não é ele inteiro, mas é assim: então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim jamais serão envergonhados. Porque eu me senti um pouco de vergonha de estar estudando há tanto tempo, de ver tantos meus colegas já tendo uma vida, e eu sentia que a minha estava parada, esperando alguma coisa acontecer, e eu não tinha nem certeza sequer que realmente eu iria conseguir, mas valeu a pena toda a minha espera. E com certeza eu vejo que foi um tempo de preparação para o tanto de coisa que eu tenho que gerenciar, lidar dentro da faculdade. Cada um tem o seu tempo, e eu acredito num tempo determinado por Deus. E para mim foi o que eu precisei, mesmo sendo extremamente doloroso, sofrido, angustiante, desconfortável, mas valeu a pena. Vou deixar os próximos versos aqui na descrição do vídeo, mas eles são:
Jeremias 33:3. E até hoje, quando o negócio pega na faculdade, eu sei, ou me ajude, eu vou nesse. Esse é o tipo assim, o socorro. É esse daí, Jeremias 33:3. É tão fácil, você não vai esquecer. Gênesis 18:14 e Salmos 40, versículo 1. Para finalizar o vídeo, a última dica que eu vou trazer aqui para você, talvez não faça sentido para todo mundo, mas eu espero que faça sentido para você. Eu contava para Deus o que eu estava sentindo. Esses dias eu estava lembrando que eu separava realmente momentos dentro da minha rotina, eu ia para uma área da minha cidade que era só assim, o pessoal jogava bola, que chama de areão. Não sei, eu acho que em cidade pequena, grande isso não deve nem existir. Eu acho que cidade grande isso não deve nem existir, mas em cidade pequena tem muito disso que é areão, né? Perto do rio, e aí tem aquela areia, né? Parecida com a areia da praia. E aí é uma área bem grande mesmo. E aí ficava fazendo caminhada, né? E ali no pôr do sol, eu costumava muito contar para Deus como é que eu estava me sentindo, quais eram os meus desafios. E eu contava assim detalhadamente, Senhor, em física, esse negócio aí que o Senhor mesmo que criou, porque eu não sei porque o Senhor foi fazer isso. Eu tô com dificuldade nisso, desse jeito, já tentei desse jeito, essa estratégia não deu certo, como eu faço? Gente, você pode não acreditar, mas eu te garanto que ele sempre dá um jeito de te responder, te ajuda a superar aquele problema várias coisas. Eu compartilhava com eles sobre física, matemática, enfim, as de natureza, né? Que são as que geralmente dão mais trabalho e que eram um déficit maior para mim, principalmente matemática e física, tanto que eu estudava as duas todos os dias. E aí eu conversava com Deus, eletromag, tô com isso, problema disso, eletromagnetismo, eletrodinâmica, enfim, eletrostática, mecânica, e a gente conversava e ele me ouvia, e eu sei que ele me respondia dentro da minha vida, eu via as soluções chegarem, mesmo que demorada, mesmo que não seja no tempo que a gente quer, Deus ouve, e isso faz toda a diferença, porque tira um peso de dentro da gente, principalmente se você tá numa realidade de pessoas que não vivem a mesma coisa que você. É muito difícil você ser estudante, não conviver com estudantes, ou estar em uma realidade diferente, né, do entorno da sua família. Então faz toda a diferença. Deus, ele faz questão de estar conosco em todos os momentos. Essas foram as minhas dicas. Eu espero que elas te ajudem a não desistir dessa caminhada. Persevere, continue, confie, vai dar certo. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo aqui do canal. Não deixe de ir lá curtir os vlogs. De se inscrever também, de comentar, porque isso é muito importante para o crescimento do 7med. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo e tchau.